Gente, já está aqui com a gente, vocês já estão, para quem está assistindo a gente pelo Facebook, já está vendo o nosso convidado, Doriel Andrade dos Santos. Doriel Andrade dos Santos. Hoje a gente tem um assunto muito importante. Ele possui mestrado em produção industrial, especialização em petróleo e gás natural, especialização em segurança do trabalho e graduação em engenharia civil. Foi professor visitante no curso de pós-graduação em tecnologia e gestão de petróleo e gás na Universidade Estadual do Amazonas, UEA, e presta serviço de consultoria. Também com um currículo desse, né? Qual é a empresa que não vai querer? Tem experiências nas áreas de engenharia civil e segurança do trabalho, nas atividades de construção de estradas, gasodutos, terraplanagem, pontes rodoviárias, indústria de petróleo, tecnologia do gás natural, meio ambiente, qualidade das águas e sanitárias. Que mais esse homem precisa ter, hein, Lúcio? Seja bem-vindo, Doriel, aqui na rádio, no programa Raízes e Coração Amazônico, rádio 87.9 FM, a voz das comunidades. O assunto de hoje é muito importante para aquela população que vive em áreas, né, onde não chega a infraestrutura do estado, do município. Lúcio, muito obrigado aí, né, por trazer né, esse mestre. Pois é, Valmir. Inclusive, só para acrescentar o currículo do homem, ele é funcionário da Suframa, tá? Presta serviço lá, né? Exatamente, Doriel. Seja bem-vindo, meu irmão. Nós vamos interagir aqui junto com a comunidade. E para começar, Doriel, a gente já vai logo chutando de primeira, porque é assim que a gente costuma fazer. Eu gostaria de que você, Doriel, lógico, se apresentasse e falasse sobre as suas experiências nessa área de ocorrências, principalmente na época de chuva, né? Bem-vindo, Doriel, bom dia. Você está na Rádio Comunitária 87.9, juntamente aqui com a nossa amiga operadora Duda, Maria Eduarda, e nosso amigo Valmir Ferreira. Chega aí, Doriel. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre bem-vindo, né, o técnico ou o especialista ter a oportunidade de falar com a comunidade as suas experiências, o seu conhecimento. E aqui a voz da comunidade abriu esse espaço, que eu estou muito feliz de estar aqui. Então, gostaria de agradecer aqui o Valmir, né, o seu Lúcio, por esse convite, né, de estar aqui para responder questionamentos que consideramos relevantes, né? Sabe-se que em Manaus tem muitos problemas, né, nessas épocas de chuva, né, problema de deslizamento, problema de danos materiais, vítimas, e aqui é uma oportunidade da gente passar um pouco da nossa experiência para a comunidade e também para os órgãos de gestão, os órgãos de defesa civil, né, com forma de alertar e ajudar dentro da minha experiência. E Lúcio, é interessante aproveitar, né, nessa fala do Doriel, que nós temos uma responsabilidade muito grande em trazer uma pessoa que tenha realmente conhecimento. E a gente sabe que o Doriel é uma pessoa bastante experiente, inclusive, não somente pelo trabalho realizado aqui, né, na gestão municipal, como também ele é interestadual, na verdade, né? Ele já já realizou trabalhos no Rio de Janeiro, na Bahia. Eu queria, Doriel, que você falasse um pouco sobre essa sua passagem por esses estados, trabalhando em relação exatamente nessa questão de solo, de desastres naturais. Eu sempre me interessei para a área de geotecnia, que é uma disciplina do engenheiro civil. Inclusive, meu trabalho, né, de conclusão do curso, lá em 2000, quando eu terminei engenharia civil, foi dentro da área de geotecnia. Depois da graduação, eu fui ao Rio de Janeiro fazer o mestrado na PUC, e lá tive conhecimento lá da Fundação GeoRio, que é uma fundação ligada às questões de análise de risco, análise dentro do bojo da defesa civil. E lá eu tive conhecimento de muitas técnicas. Sabe que o Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Minas Gerais são as capitais que têm mais ocorrências de desastres. Vocês têm acompanhado aí sim. as ocorrências que houve, uma delas ali em Minas Gerais, na questão da barragem de Sobradinho, né, que teve 209 vítimas. E essa experiência no Rio de Janeiro, na GeoRio,
fez com que eu me interessasse, que me levasse interesse ainda maior dentro dessa área de geotecnia. Porque o Rio de Janeiro, que é uma capital que tem muitas ocorrências, porque lá tem muitas áreas montanhosas, né? Vocês vejam aí, sempre está na televisão, né? São os morros, né? Na linguagem popular, né? Exatamente, são os morros, tem muito deslizamento de rocha e tem muitas vítimas. E lá a GeoRio tem um trabalho fenomenal, né? De fazer a prevenção, né? Antes das ocorrências. E em Salvador também eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Salvador, onde eu fui engenheiro civil que fazia os levantamentos das áreas de riscos e encostas, né? Salvador tem muito problema também, sim. Né? Muitas vítimas, né? Sabe que Salvador é uma área de morro, né? Tem uma área de planaltos, né? Que são morros e montanhas, etc. É um pouco diferente de Manaus, porque Manaus tem uma topografia, né? É uma planície, mas tem muitos problemas de ocupação em áreas irregulares, né? E isso tem causado também muitas ocorrências aqui na nossa capital. Então essa experiência de lá do Rio de Janeiro, Salvador, vem a somar aqui em Manaus. Eu já tive trabalhos aqui em Manaus, por exemplo, na época da graduação, ali do início da invasão, ali da Cidade de Deus, na qual eu propôs, eu e a equipe, né, de urbanizar aquela área que está sendo invadida, porque tinha muitas vítimas, crianças, né, tinha a energia o pessoal usava a cerca elétrica para passar energia para iluminar as casas. As crianças vinham das escolas, né, e na época de chuva tocava na cerca elétrica e ali ficava. Então ali eu sensibilizei com isso. Na época o prefeito ainda era o Eduardo Braga. Nós tínhamos também o Amaziz, estava ali na CEMOSB e tal. Então eu fiz um projeto ali de urbanização no início da invasão, que mitigou muitas dessas ocorrências que apresentava naquele local. Então eu já tenho experiência em Manaus, tenho 34 anos de Manaus. Quando eu cheguei em Manaus tinha cerca de 700 mil habitantes. Hoje Manaus está indo para 2.800.000, um crescimento recorde, né? Exatamente. É uma capital que tem um crescimento desordenado que preocupa a todos, né? E a rádio aqui trazendo um especialista para debater sobre essas questões, apresentar soluções, dirimir, alertar a comunidade de que maneira ela pode fazer uma ação preventiva de modo que ela não seja vítima desse processo. Perfeito. Por que a gente perguntou isso? Exatamente para o ouvinte e para você que está assistindo a gente saber realmente que tem uma pessoa que tem conhecimento. Mas lembrando ao ouvinte, lembrando você que está assistindo a gente, de um episódio de um dos prefeitos aqui de Manaus, exatamente por causa desse conflito, desse deslizamento, gente morrendo, ele usou uma frase, né? Então morra, né? Como sendo... teve gente que isso virou meme, viralizou na internet, mas é uma frase muito forte, porque são pessoas que desobedecem o plano diretor, né, da cidade, do município, e acabam invadindo aí áreas que não têm infraestrutura. Como as ações de prevenção de desastre deveriam ocorrer aqui na cidade de Manaus? Bem, tomando como exemplo a cidade de Salvador, Rio de Janeiro, né, a Prefeitura de Manaus ela tem o seu órgão gestor ligado a desastres, é o órgão ali da Defesa Civil. As ações preventivas, ela depende muito de um trabalho técnico preciso. É preciso profissionais habilitados, é preciso profissionais comprometidos com essas ações. O trabalho preventivo é através de audiências públicas, chamar a comunidade, mapear as áreas que oferecem risco. A prefeitura, ela deve, as áreas que apresentam possibilidade dessa ocorrência, elas devem ter sido muradas ou cercadas, deve conter placa de sinalização, deve ter uma vigilância constante para que essas pessoas que são necessitadas não ocupem essas áreas e acabam sendo vítimas e até onerando, né, a prefeitura na retirada,
recomposição dessas áreas. Então, as ações preventivas, ela parte do poder público, mas também parte do cidadão. O cidadão que tem conhecimento que aquela área pode ocorrer um deslizamento, pode ocorrer por ações de chuvas, algo que pode danificar o seu patrimônio, ela deve evitar essas áreas, né? A Bíblia fala, né, construir a sua casa na rocha, né? Na rocha, então, verdade. Tem que ter esse conhecimento, mas quem faz mais essa alerta deve ser o órgão público, que deve estar comprometido em passar o carro de som, usar as rádios comunitárias para alertar, olha, essa área oferece risco, nós vamos entrar em época de chuva. Então o trabalho preventivo envolve a comunidade, os meios de comunicação e o próprio órgão gestor. Inclusive, Doriel, aproveitando a fala do Volmir com relação ao prefeito, ao ex-prefeito, hoje falecido, e realmente foi forte a fala dele, mas ele não deixava de ter um pouco a razão, porque assim, a pessoa, vamos começar pelo proprietário da área. Geralmente essas áreas invadidas, elas têm uma propriedade particular, raramente é do poder público. Então, a prefeitura, quando se fala assim, de prevenção, deveria notificar aquelas pessoas, o proprietário, aquele privado, e dizer, olha, toma conta, porque senão o poder público vai tomar conta e fazer o que tem que ser feito. Aí a pessoa, ela vai, como você falou, a Bíblia fala que tem que construir a casa em cima de uma rocha. A pessoa está vendo que aquela área é de risco, ela vai lá e invade. Primeiro, ela já está errada quando invadiu. Mas o poder público tem a obrigação de me dar? Não. O poder público tem a obrigação de apoiar, de estar lá, de prever, mas não, propriamente dito, de estar te dando. Aí a pessoa vai e invade, até porque a invasão, às vezes, ela vira um negócio. Às vezes não, na maioria das vezes as pessoas se aproveitam, vão lá, invadem a propriedade privada ou pública, e aí depois quer que o poder público venha e tome conta e está vendo que vai cair, mas não, mas o que vai acontecer agora? Porque eu estou aqui, o poder público não me ajuda. Pô, você invadiu. Então, nessa esteira, doutor Doriel, é que a gente tem que ser bem ávida a nossa fala com relação à propriedade. A propriedade, na nossa humilde opinião, se é pública, o público tem que prover, é obrigação. Primeiro, não deixar entrar de qualquer jeito. Se é privado, tem que cobrar desse privado para que ele dê provimento no sentido de ocupar ou então se desfazer daquela área, não é isso? Certo. Eu acompanhei na época do governo do Amazonino mas essa assim, questão, Doriel, né? Só para te conseguir finalizar aí, mas a prefeitura tem essa mesma, o governo, na verdade, tem essa mesma visão do que o Lúcio falou? Veja bem, é uma pergunta importante. Eu tenho acompanhado nos meios de comunicação a postura dos governos, né? Desde a época do Amazonino, etc. Naquela época do governo amazonino, eu acho que ele não deveria se envolver diretamente lá junto com a ocorrência. Eu acho que teria os profissionais, né? Ele tinha uma equipe muito boa que poderia ir lá e lidar com essa situação sem expor o governador naquele ato. Mas o que a gente vê em Manaus diferente das outras cidades, né? Manaus, esses meios de proteção, próprio da defesa civil, chama a atenção num comportamento diferente. As pessoas que estão, muitas vezes, na liderança desses órgãos, muitas vezes não têm conhecimento técnico dessas áreas. E, às vezes, o profissional que tem esse conhecimento, ele fica atrás, ele fica meio com as mãos atadas. Por exemplo, eu tenho a notícia nesse momento, né, que a prefeitura coloca vários números, né, que fez pavimentação, cuidou disso, cuidou daquilo. Só que na efetiva, na realização mesmo, a gente vê muito pouco. Por exemplo, me deu uma área de risco onde que a prefeitura sinalizou, fez uma ação preventiva, fez uma audiência pública, que aquela área não deveria ser ocupada. Essa área ela tem um órgão de controle, o georreferenciamento, para dizer, olha, essa área aqui não pode ser ocupada, essa área tem uma gestão efetiva, uma fiscalização da prefeitura não permitindo. O que acontece? Desde a década de 90,
Manaus praticamente foi invadida. Né? Eu acompanhei desde uma das invasões que eu acompanhei, né? O Parque das Nações, por exemplo, né? Que havia muitos conflitos, grileiros, etc. E na época do governo amazonino. E o Parque das Nações, a invasão foi toda desordenada. Hoje você vê, por exemplo, o arruamento, você vê a sarjeta, você vê alguns investimentos lá, mas esse investimento, dentro do normativo técnico, eles são deficientes. Por exemplo, Manaus é uma cidade, tá certo, como Belém do Pará, que é uma cidade que tem um nível de ocorrência de chuva muito, muito alto, não é isso? Então, por exemplo, como a prefeitura deveria atuar? Não é só nessa ação imediata, o imediatismo. Ela deve fazer os dispositivos de drenagem, deve drenar os igarapé, porque à medida que você vai asfaltando, você vai impermeabilizando o solo, que não há ali uma filtragem, parte dessa água da chuva não é filtrada pelo solo, ela carrega para os igarapés. Os igarapés, eles transbordam, né? E as pessoas que estão ali, moram ali, na margem desses igarapés, acabam sofrendo com esses alagamentos. Então não é só uma ação imediata em loco. Manaus tem que ser estudado como uma bacia de captação de água de chuva. Então, quando se vê uma bacia de captação de água de chuva, nós temos que ver também como fazer esse escoamento. E muitas vezes, esses órgãos, eles não vê dessa forma. O investimento é imediato. Então, onde você vê, por exemplo, agora, sendo discutido nessa época de chuva, ações imediatistas. Quer dizer, Manaus tem que ter ações durante todo o ano, mapeando as áreas, fazendo limpeza de igarapés, tirando as pessoas de área de risco. É uma ação contínua, não imediatista. O que ocorre aqui, né, diferente desses estados, Rio de Janeiro, que já tem um órgão próprio para diuturnamente estar fazendo as ações preventivas, aqui não, as coisas acontecem, tá certo? De forma imediata, e muitas vezes as pessoas que estão envolvidas nesse processo não têm a capacidade técnica para dar um direcionamento, para dar o resultado efetivo nessas ações. Perfeito, eu acho que eu consegui entender, e você que está assistindo e ouvindo a gente também. Mandar um abraço ali para o Olinda Salomão. Oi, bom dia para vocês. É um ótimo programa, bom dia para você também. Também tem ali em cima, bom dia amigo, hoje peguei uma folga e já estou ligado no programa, parabéns e muito sucesso para todos, para toda a equipe. Um abraço do seu amigo Miguel Felipe. Toca uma, Manuzinho do Pará, vamos tocar, né? Olha gente, nós estamos aqui com o engenheiro Doriel. Ele está respondendo sobre algumas perguntas em relação à chuva, deslizamento, e ele tocou num ponto importante. A gente acompanhou, e inclusive ele fez uma retrospectiva na questão ainda quando o prefeito era Amazonino Mendes, da questão de não se envolver na questão, naqueles momentos de conflito que ele não tem realmente aquele conhecimento técnico. Eu achei interessante isso. Hoje, o Davi, que é o atual prefeito, já para o momento atual, o Davi, o vice-prefeito, que é o secretário de obras, eles estão indo diretamente falar com a população. Então isso daí pode ser um erro. Uma outra coisa que você falou é a questão do trabalho de bombeiro, que é enxugar gelo. Ou seja, o que eles estão propondo ali? Limpar o igarapé e limpar os bueiros que ficam entupidos. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente o que, na verdade, a prefeitura poderia fazer de concreto para evitar, que exatamente a questão do georreverenciamento, para, olha, que tu não entra e tal. Qual seria a solução? A solução seria uma equipe técnica, né, que tenha resultado eficaz. Né? Essa equipe técnica envolve engenheiros, geólogos, né, engenheiros civis, ambientais, ela é multitécnica, de diversas áreas. Veja bem, na questão dos bombeiros, por exemplo, né, o bombeiro, a formação dele é apagar fogo. Né? Então, você pega um engenheiro de segurança, por exemplo, que tem uma visão muito mais abrangente, de prevenção, né? Ele tem muito mais a contribuir do que uma ação imediata do Corpo de Bombeiro. Então, usar esses órgãos, né, de forma a responder a esses efeitos climáticos que
criando um problema muito grave, né? E cada vez mais aumenta esse problema, porque enquanto nós estamos aqui, as áreas estão sendo invadidas. Né? E essas áreas invadidas requerem infraestruturas, investimento, escoamento de água. É preciso fazer todo um trabalho de engenharia, de prevenção, para que essas populações que estão ocupando essas áreas não venham a sofrer. Então, utilizar órgãos que não são realmente preparados para lidar com essas ações de prevenção realmente um problema gravíssimo dentro da administração pública. Então, diferentemente, eu até aconselharia, né, a Prefeitura de Manaus, né, aconselharia os órgãos a conhecer a GeoRio, a conhecer as capitais que têm órgãos que têm as ações de prevenção eficientes, para que implante aqui uma equipe, né, um órgão que atenda a essa resposta rápida. Mas lembre-se, o trabalho de prevenção requer investimentos, requer paciência, requer autonomia. Não adianta cada prefeito que muda, vai lá, muda o corpo técnico, muda a gestão, coloca pessoas que não têm conhecimento desses problemas e acaba somatizando as ocorrências. Então, eu chamo a atenção nesse aspecto. Exatamente, Doriel, você tocou num assunto aí, no lado aí, o corporativismo partidário. Então, na minha opinião, o que uma secretaria dessa deveria fazer? Porque o secretário de obras, ele na minha opinião, também ele é o primeiro secretário do município, é o cidadão responsável. Então, por que não fazer uma relação? Eu, como secretário de obras, por exemplo, eu faria, não sei se eu estou enganado, olha, a relação de cada líder comunitário. E cada líder comunitário vai fazer uma relação de suas demandas relativas à sua comunidade. E aí priorizava as prioridades. Porque, como você bem falou, o corpo de bombeiro, ele não é para prevenir. Ele é para remediar. Mas se puder prevenir, não precisa remediar. Então, eu vou citar como exemplo. Nós fizemos, o pessoal lá do Brasileirinho. O pessoal do Brasileirinho fez um movimento, fechou a rua e ficou intrafegável. Lógico, eles não têm aquele conhecimento técnico jurídico. Fomos chamados, chegamos lá, pedimos para eles desobstruírem, que não pode. E eles fizeram. Mas se eles tivessem preventivamente uma visita de um membro da Secretaria de Obras lá e que eles pudessem mostrar a realidade, com certeza evitaria. E quando você fecha uma via que nem aquela, porque querendo ou não, ali é carreta toda hora, você prejudica o empresário, você vai dar prejuízo àquele empresário que está gerando emprego e às vezes acontece até acidentes que são irremediáveis. Opinião essa que eu espero que chegue até o gabinete do nosso secretário de obras, que é o vice-prefeito, e que ele possa fazer essa relação de prevenção. Você vai na comunidade, quem é o líder comunitário, quem é o presidente aqui? Amigo, faça uma relação de suas demandas, daquilo que é mais necessário nesse momento. Nós vamos estudar e vamos viabilizar esse atendimento. É isso, Doriel? Exatamente. Essa questão do poder concentrado, né? E que aparece na mídia como o que dá solução a tudo, isso não funciona. Né? O representante público, né, o agente público, ele tem que dar contato direto com essas populações, com essas pessoas necessitadas. Tem que sair do gabinete, tem que ir às ruas, conversar, tem que colocar o corpo técnico na rua. Né? E eu vou contar um exemplo aqui. Né? Qualquer colega de engenharia que estão nas comunidades que moram, ele pode ser um fiscal dessa comunidade, ele pode participar, porque ele tem conhecimento, ele pode retribuir essas comunidades dentro do conhecimento dele e levar as demandas para as secretarias. Quando eu morava aqui no Águas Claras, por exemplo, tinha um investimento muito grande, que era um convênio entre a Prefeitura e a Caixa. Na época, o prefeito era Arthur Vigílio. E na frente da minha rua ali, começaram a fazer uma drenagem toda irregular. E eu chamei, falei com o engenheiro, disse, olha, esse dispositivo, né, de drenagem não era para ser assim. Ou seja, estavam usando um tubo de concreto, né, num solo mole, que era um aterro, né, que a gente sabia que aquilo ia criar um recalque, que aquilo iria afundar e ia danificar a rua toda.
Então ele diz, olha, qualquer coisa fala com o secretário. Então eu emiti um documento para o secretário falando das irregularidades, que aquela obra não estava obedecendo os critérios técnicos. E aí eu me lembro, né, que o secretário esteve lá em casa de forma ameaçadora. Daí eu disse para ele, tá, olha, eu sou engenheiro civil, tá, e essa obra é uma obra verba do governo federal, tem uma placa ali, e eu vou, se vocês não fizerem de forma correta, eu vou fazer a denúncia no Ministério Público Federal. E outra coisa, a obra não tinha ali, dentro desses projetos, por exemplo, é obrigatório fazer as audiências públicas. As audiências públicas é a oportunidade da comunidade participar, dos moradores, e ouvir qual é o propósito daquele projeto para a área. O que acontece em Manaus hoje? Faz as drenagens para tudo, não faz audiência pública, não usa os meios de comunicação, não vão às rádios, não diz, olha, nós vamos pretendendo. É o caso, por exemplo, agora, que está ocorrendo lá, trechos, né, da Djalma Batista, aquelas mudanças, uma coisa muito radical, imediata, e a população sofre com aquela coisa de impacto imediato. Então, os meios de comunicação são importantes. E no caso lá da obra, tá, houve a paralisação porque não respeitou que houve audiência pública, eles tiveram que fazer audiência pública e eles regularizaram o projeto. Então, a comunidade de engenharia, por exemplo, ela pode participar, fiscalizar, questionar, porque eles têm conhecimento. Essas obras que estão sendo feitas, né, os viadutos, né, galerias, drenagem, tudo que se dispõe aí que estão fazendo, tem que ter efetiva fiscalização da sociedade. E esses profissionais de engenharia, né, geólogos e outros, eles podem questionar, porque toda obra é questionável. O dinheiro público ele é questionável. Então, a sociedade tem que se envolver, tá certo? E tem que participar efetivamente. Se a sociedade não participar, não se envolver, realmente vai tornar-se difícil combater essas irregularidades. Perfeito. Estamos chegando já ao final, né? Quero agradecer aqui o Doriel Andrade. A gente ainda vai ter uma pergunta. A gente tem ali um comentário do ouvinte muito pertinente a esse assunto. Gostei muito dessa fala em relação à falta de profissionais com experiência no assunto. O que a gente vê em loco, em Manaus, o Doriel acabou de falar, é tipo você, é um advogado e vira por questões políticas diretor de um hospital. Vai funcionar? Ele pergunta. Não. Então o que o entrevistado está falando é a verdade. Verdadeira. Parabéns. É isso aí. Então, pelo que tu falou e o ouvinte falou, eu quero fazer uma última pergunta, viu Lúcio? Sim. Estamos já nos finais. Manaus é cheia de igarapés. Por que a Constantino Neri, todos os anos, Doriel, ela afunda? O que é que precisa fazer para corrigir? Porque todo tempo a gente se surpreende. Lá perto do terminal da Constantino Neri, no centro da cidade, tem um buraco lá que já faz 15 dias. E aí o trânsito fica daquele jeito. Mas lá na frente, tem uma área ali, perto do viaduto ali, que todo tempo afunda e é a metade da rua. Aí para 30 a 45 dias. O que precisa fazer, gente, para resolver isso? É todo ano. É uma boa pergunta. Eu tenho acompanhado essas obras, né? Inclusive ali perto do McDonald's, você lembra ali, que houve um problema muito sério ali de afundamento do asfalto. E eu acompanhei aquela obra. O que acontece, né? A qualidade do serviço, né? A gente tem observado, né, que algumas obras equiparadas a essas ocorrências, a engenharia não tem sido, não está atentando com as questões de normatécnica. Como é que você vai colocar, né, um dispositivo de drenagem, seja ele ali, né, uma galeria, seja ele ali um tubo de concreto, sabendo que o solo é mole? Tem que fazer a sondagem inicial, verificar. As normas do DENIT, elas são didáticas. Até um garoto que está na creche e lê uma norma daquela, ele vai perceber que aquele tipo de ação está contra as normas. Então, o que se verifica, por exemplo, quando se coloca esses dispositivos de drenagem e não leva em consideração, né,
essa questão das análises do solo não leva em consideração o levantamento geotécnico, o tipo de solo que está ali abaixo, para suportar essa carga, porque ali passa as carretas de 60 toneladas, passa ônibus articulado, passa carros com cargas que muitas vezes está acima do normativo técnico. Então, quando acontecem essas correções, tem que levar em consideração não só a norma, mas também a questão do tráfego. Quais são os equipamentos que passam ali? Ali passam guindastes, né, que chegam a quase 80 toneladas. E aí, o que acontece? Faz um serviço que não atende o padrão da norma, acaba tendo esse tipo de ocorrência, afundamento, etc. Então, eu chamo a atenção da comunidade de engenharia, tá certo? Para acompanhar de perto, ajudar a prefeitura, os técnicos da prefeitura, e dizer, olha, isso aqui está errado. Nós temos em Manaus vários doutores de geotecnia. Cadê essa comunidade para fazer a criticidade dessas obras? Tem que estar lá participando. Deveria então, mesmo. Eu tenho acompanhado algumas obras e realmente, né, é lamentável, tá certo? O tipo de obra. E outra coisa, toda obra, o técnico ali, o próprio secretário que está ali, olha, o prefeito mandou fazer assim, o prefeito que disse isso. Olha, o prefeito não é para mandar assim, a equipe técnica é capaz de responder a essas questões que estão sendo, essas ocorrências, né, que se apresenta todo ano em Manaus. Então, só ali na Djalma Batista, já foi 2 vezes. Sabe quantos milhões foram gastos ali? Está lá na placa. Então, as pessoas têm que questionar, têm que exigir da prefeitura a qualidade do serviço. Esse tipo de asfalto que é colocado em Manaus, essa massa asfáltica, esse tipo de pavimentação sem fazer um estudo do solo, sem colocar drenagem, sem dar um destino às águas, é uma das situações muito graves. Por exemplo, a estrada do Puraquequara. Asfaltaram lá, mas cadê a drenagem de lá? É verdade. Tem drenagem lá, Lúcio? O senhor que passa lá? Não tem. Pois é, então, gasta milhões de dinheiros, faz uma pavimentação que vai durar cerca de 6 meses. É isso. Será que não é de propósito, não, Lúcio? Isso? Não, com certeza é. Por quê? Porque depois vai ter que corrigir. E outra falando É outra obra, é dinheiro, e é dinheiro. O atendimento, por exemplo, eu descobri, através de um amigo, do querido ex-vereador Peixoto, o número do secretário que está em atividade hoje, porque o secretário, na verdade, o Renato, ele está como prefeito, né? O prefeito tá viajado. Viajando. E me passaram o número do subsecretário, que é o Efraim. E eu mandei para ele aqui, ó. Meu nome é Lúcio Carneiro, tenho uma demanda para a sua secretaria, do ramal do Brasileirinho. Gostaria de conversar sobre, inclusive com a presença do presidente comunitário. Sabe o que ele me fez? Só respondeu boa tarde e até hoje. Isso aqui foi terça-feira. Então, a comunidade não tem resposta, mas quando a mídia chega lá e bota para quebrar, é rápido que aparece um representante. Infelizmente, esse é o nosso Brasil, o nosso Amazonas, como você falou. Asfalta? Sim, mete o asfalto, olha que legal, tirou foto e mas aí, nem rolar a pista ele enrola. Eu falo rolar a pista, Doriel, porque eu também trabalhei em terraplenagem e graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na construção da BR-174 e eu não sou técnico, mas a gente lá no meio. Então, nem rolar a pista ele rola para quê? Para que aquela água não acumule no meio. É como diz o nosso amigo Aron Fonte. Fora a água do Amazonas que não pode ver um asfalto novo que quer furar. Olha o comentário. Isso é um fenômeno, esse é um outro fenômeno, né? Um grande abraço, nosso amigo Aron Fonte. Doriel Andrade, muito obrigado. Chegamos ao final. Obrigado ao doutor Lúcio Carneiro também, a você que está assistindo a gente, ainda não terminou, mas já quero agradecer, realmente foi muito pertinente. A gente vai fazer um corte dessa entrevista e vai divulgar em várias redes sociais e vamos marcar a prefeitura, quem sabe. E aí, isso não é uma questão de estar fazendo uma crítica destrutiva, mas é dizer, olha, nós estamos aqui, quem sabe se chamar outros profissionais e tal, pode ser que ajude. Porque, pelo que o Lúcio falou aí, a comunidade não tem espaço, é aquilo que tu falou, não tem aquela, como se diz, aquele debate público, só eles tomam as decisões e acabam fazendo com que a população fique aí à mercê. Muito obrigado, viu, meu amigo? Parabéns aí. Estou muito feliz aqui por esse bate-papo, bem esclarecedor. Bom, eu que agradeço a rádio, a voz da comunidade, estou à disposição. Eu acho que tem que realmente trazer outros profissionais para debater os assuntos. Manaus tem muitos problemas e eu tenho certeza
que a voz da comunidade atingir uma parte da população que vai ter uma criticidade, né? Vai começar a ter um outro olhar desses trabalhos que estão sendo realizados nessas épocas, né? Que essas épocas mais de ocorrência, época de chuva. Eu agradeço, doutor Lúcio, senhor Valmir, e eu estou aberto para outros convites. Tá? Em outros assuntos, você vê aí que o currículo ele é bem... tem áreas aí que a gente pode explorar na discussão. Dá para aproveitar muito. E eu agradeço a oportunidade e conte comigo. Obrigado, Doriel. Perfeito, então, vamos de música.